Boa noite a todas as pessoas. É com muito prazer, mais do que nunca, diante da distância que ela já até falou, de onde eu me encontro. Eu sou Jucimar Cerqueira dos Santos. Tivemos um contato, de alguma forma, no ano passado, com uma palestra sobre a EJA, né? As possibilidades, reflexões acerca de trabalhar com essa modalidade tão interessante, tão viva, tão necessária, e que é uma modalidade de educação de muito tempo, É muito, muito, muito anterior ao que é previsto pela LDB e pela BNCC. E que é importante, ainda é importante no Brasil, como uma demanda também de ajustes, de reajustes. E então, eu vou... tem uma pessoa com nome parecido, Jucimária, parece. Eu sou Jucimar. Sou Jucimar Cerqueira dos Santos. Então, eu vou me apresentar um pouco e a gente vai... o formato solicitado para a gente desenvolver esse encontro de hoje é em oficina. Eu sou Jucimar, eu trabalho... Sou formado, né, em História. Eu pesquiso História da Educação há cerca de 10 anos. Eu trabalho com a EJA há 12, em alguns momentos em sala de aula, e nesses 12 anos sempre pesquisando a escolarização de pessoas adultas à noite. E a minha pesquisa é na área de História da Educação no século XIX, a história da educação da população negra. E isso eu recaio sempre nas reflexões sobre a EJA. Estou sempre trabalhando, de alguma forma, com essa modalidade educativa, inclusive na sala de aula, né? Que eu acho que é fundamental a gente estar no chão da sala de aula para poder pensar essa modalidade que é tão viva, que é tão pulsante, que requer muitas habilidades da gente, que parece ser fácil, tem suas facilidades e tem as suas dificuldades. A EJA é muito delicada. A EJA requer jogo de cintura, requer bom senso, requer sensibilidade, para além de você ser um professor ou uma professora. Então, vou fazer aqui a exposição de slide. Boa noite para quem vai chegando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu hoje falo de outro estado, mas eu sou baiano. Conheço muito bem Simões Filho, tenho algumas andanças no município. Todo mundo consegue me ouvir, eu acredito, né? Podem ficar à vontade para ligar a câmera se for possível. Também compreendo as dificuldades de sinal, né, para poder verificar. O nosso formato é de oficina, teremos agora 1h50 para poder se encontrar. A oficina é uma construção que, de alguma forma, requer uma espécie de produção ao final, né? Tem uma trajetória de construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Eu espero que não seja uma coisa unilateral, que a gente possa interagindo até para poder ter o ânimo, ter a disposição, ter a possibilidade de construção nesse momento, para além de cumprir uma demanda obrigatória docente, mas que a gente saia com reflexões, com construções acerca desse nosso trabalho com essa modalidade tão importante. Eu faço uma pesquisa específica sobre a EJA no século XIX, que não, quando nem era chamado EJA, né? Quando era nem modalidade educativa, mas como eram escolas noturnas para trabalhadores. Inclusive, essa semana, quando eu soube do convite de trabalhar com vocês, foi quando eu também vi a última versão de um trabalho nosso que vai ser publicado em formato de livro, chamado A Febre da Ocasião, Escolas Noturnas para Trabalhadores na Bahia entre 1870 e 1889. Lá no século XIX, como é que isso já funcionava, né? Como é que isso era trabalhado. Vocês conseguem visualizar a projeção aí dos slides? Sim, dá para ver. Okay, eu estou vendo bem. Então, esse momento da nossa oficina... Sim, tá ok. Obrigado. Que tem como tema mediação de aprendizagem para adultos em processo de alfabetização. E aí, essa coisa da alfabetização, ela é muito interessante porque existem níveis de alfabetização. Existe aquele nível inicial de alfabetização que nos deparamos em muitos momentos
numa sala da EJA, mas também tem aqueles níveis de alfabetização que a pessoa está numa determinada série, mas que tem demandas básicas a serem resolvidas, que estão aquém, né? E precisa voltar um pouquinho para aquela pessoa ou aquelas pessoas fazerem jus àquela série na qual ela está matriculada e que ela foi informada que ela está apta para estar ali. Muitas vezes percebemos necessidade de ajustes para aquela pessoa realmente estar habilitada para estar naquela série e avançar para outras. Então, assim, às vezes, numa mesma turma, nós encontramos, muitas vezes, né? Isso é uma característica bem pulsante da EJA. Níveis diferentes, não só de conhecimento, como de alfabetização. E às vezes a turma está lá no 8º ano, né? De uma série que é equivalente ao 8º ano. Ou às vezes até no ensino médio mesmo. Os níveis são bastante diferentes. Eis um dos grandes desafios da EJA. Inclusive, existem demandas de alfabetização no próprio ensino médio. Claro, isso está em todos os turnos, até na universidade. Existem casos assim. Mas na EJA, existe uma recorrência maior. Como lidar com isso? E aí a nossa primeira pergunta, como lidar com isso diante desse contexto no qual nós estamos sendo reconvidados e reconvidadas a voltar para a sala de aula, mas nesses últimos 2 anos somos convidados e convidadas a trabalhar com a EJA no contexto remoto, quando muitas vezes temos estudantes que são analfabetos ou semi-analfabetos ou com alfabetização com sérias deficiências. Como lidar com essa escola ativa na atualidade? Essa é a questão disparadora para a gente começar. O nosso formato vai ser exposição dialógica. Eu vou começar enviando um link para vocês de um formulário do Google Forms para que a gente possa ir alimentando ao longo dessa 1 hora e pouca de reflexão. Ah, Jucimar, como é isso? Vamos verificar agora. Ao longo do nosso diálogo aqui, existem 3 perguntas bem básicas para a gente ir respondendo. Deixa eu aqui só gerar o link para mandar para vocês. E a gente vai respondendo aí de maneira bem autônoma. Eu vou conseguir verificar aqui as pessoas respondendo, inclusive quem vai responder. Claro que eu não vou citar nome, o objetivo não é esse, e sim a gente fazer um encontro em que a gente possa estar conversando, dialogando e refletindo, né? Encontrando respostas para nossas perguntas. Deixa eu só gerar o link. Alguém já tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar nesse momento? Tá. Acho que por enquanto não. Podem escrever pelo chat. Tem um recurso também de poder levantar a mão, né? Para poder perguntar. Vamos lá. Deixa eu só fazer o alinhamento aqui. Então, eu vou mandar esse formulário. Vocês vão respondendo ao longo do nosso processo aqui, ao longo dessas quase 2 horas. E eu vou recebendo aqui as respostas. Ao final, eu vou expor uma salada de um quadro, né, uma nuvem de palavras que mais foram colocadas dentro das respostas desse formulário. Esse vai ser o produto das nossas reflexões. Aí eu vou fazer uma exposição das nossas perspectivas da EJA. Ah, Jucimar, o que você vai trazer de um produto novo? Não existe uma técnica a ser inventada aqui. Acho que aqui é um momento de pensarmos juntos, de fazermos uma reflexão acerca dessa EJA dentro desse contexto atual, com possibilidade de atividades remotas e atividades presenciais, dentro da característica do público da EJA, que é específico da rede municipal de Simões Filho. Jutai, quer falar?
Jutaí Evangelista levantou a mão. Quer falar, Jutaí? Jutaí? Será que ele se atrapalhou? Professor, não é Jutaí, não, aqui é Gerson. O link que o senhor falou, que ia colocar aí, não está visível, não. Eu fui lá no chat, não tá aberto, não. Eu vou mandar ainda. Ah, valeu, obrigado. Eu só estou falando sobre ele, né? Explicando, tentando explicar pormenorizadamente para a gente poder alcançar aí o objetivo da construção. Então, eu vou mandar o link e aí a gente vai ficando à vontade para responder ao longo do tempo e das discussões aqui, tá? Eu vou começar com o nosso check-in, né? Com a nossa abertura. É um vídeo de uma série que, inclusive, foi na minha última experiência de sala de aula com a EJA no presencial em 2019, justamente que coincidiu com uma série chamada Segunda Chamada, que eu nunca vi nada igual. Até hoje, todas as vezes que eu assisto, que eu já assisti algumas vezes, ela tem 2 temporadas, passou na rede aberta somente a primeira, que é sobre a EJA em São Paulo. E aí eu comecei a tentar pensar de que forma assistir essa série ela me ajudaria na minha atuação da EJA daquele momento, justamente daquele ano. Muita coisa é muito equivalente. E a gente vai passar esse vídeo, quem quiser já vai fazendo as anotações aí, mesmo independente do formulário, de que medida as questões desse vídeo ele dialoga com a nossa realidade contemporânea, com a nossa realidade de atuação na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu só vou fazer o teste aqui, porque demora um pouco para abrir, porque é um vídeo que está dentro do slide. São 7 minutos. Um trecho selecionado de maneira bem específica para a gente disparar as nossas reflexões. Eu só preciso saber, daqui a pouco, quando eu abrir, se vocês conseguem ouvir. Vocês já estão vendo e ouvindo o vídeo? Sim, perfeitamente. Já. Tá, ok. Então eu vou prosseguir. Não foi tão bom poder falar pro cão que aprendi com o João como obter mais alegria, cara, sempre informação, sangue puro e bom, mas droga basta um simples não, o tom da opinião, a vida é a sua cara, eu me dou bem no som, na raça, um espectro, quem sai do rojão, é que sem trama, face a face com o subúrbio, o mandarim, sabote, maurinho, o núcleo, registra e mete a cara, jamais a ideologia falha grande. Ser professora é minha vida, tá no meu sangue. É mais do que a minha profissão, é minha alma. Se tiram a alma da gente, como é que faz para ficar de pé? E você se sente pronta para voltar da aula? Sim, estou pronta. Mas onde aluno no ensino noturno é normal, você sabe disso. Se ele desistiu, o problema não é seu nem meu. Claro que é. Eles podem desistir da escola, eu não desisto deles. Eu sei que você considera todos esses alunos como se fossem seus filhos. Não dá para cuidar de todo mundo. Eu estou procurando a Solange, você conhece? Solange não mora aqui mais, não. Tá com a rolha na boca essa criança aí? Foi um acidente. Perdeu tudo naquele incêndio. Desde esse dia a cabeça da Solange nunca mais ficou boa. Acho que foi por isso que ela sumiu. Boa noite, seu diretor Jaci. Marco André, um novo professor. Bem-vindo ao paraíso, Marco André. Eu sou formado em educação artística, mas eu dou aula de teatro. Olha, eu sou atriz um pouco. Ah, é? Eu sou um pouco atriz. Acho que todo professor é um pouco performático, né? Boa sorte. Tranquilo, Eliette. É a primeira vez que eu dou aula. Mas essa é a primeira vez que ensino noturno. Bata meu boa sorte aí no bolso. Olá, eu sou Marco André, sou o novo professor de vocês. Professor, fala mais alto, senão você não vai conseguir. Faz o seguinte, taca o apagador no quadro. Eu sei muito bem por que você quis dar aula nessa escola.
Mas não é dessa maneira que você vai se aproximar da sua mãe biológica. Tá enganada. Tô atrás disso. Eu tô 1 ano esperando pra ligar as trompas. Eu dou um duro danado pra cuidar desses 3. Eu não posso ter mais um filho. Tá tudo bem? Ei, Rita! Ela precisa dos cuidados. Não. Não posso ser presa, não. Presa. Eu vou tomar um abortinho. Valquíria, bora. Viva a liberdade, viva a liberdade. A gente paga pra nascer, paga pra morar, paga pra perder, a gente paga pra ganhar, paga pra Você não viver. tem curiosidade de saber o que eu fiz pra ser presa, não? Merece saber o que você vai fazer daqui pra frente. Não tenho medo. Eu saio de casa todos os dias, eu não sei se eu volto viva. Oxe, querido, por quê? Algum problema? Vai gritar? Solta! Tira a caixa disso, moleque. Fala pra mim. Desculpa. Eu gosto de quem não tem medo de assumir uma mulher como eu. Você sabe que a pessoa que você ama, que diz que te ama, tem vergonha de você. Você devia saber que amor não é coisa pra travesti, né? Não gosto de você, não quero mais te ver. Por favor, não me ligue mais. Eu não vou tanto você. Sorriu. O que é isso, hein, professor? Ó Deus, Alodi. Ao respeito, hein? Achei no aplicativo. Eu achei ótimo. Acho. Não sei, eu pensei que você de repente podia usar umas regatas. Sei lá, fica mais safadinho. Dá uma olhadinha no meu perfil. Tá de bobeira? Márcia. Vamos concentrar. irmão? Relaxa, Varão. Qual foi, pastor? Nossa igreja olhar em pecado? Você perdeu o respeito, velho? O problema é peito? Foi muito bonito ver as alunas se unirem para defender a Márcia. Isso aqui é uma escola. Eu quero ver agora como é que você vai conseguir dar aula. Normalmente, não tem uma criança aqui, Jaci. Eu aposto como os alunos vão se lembrar dessa aula o resto da vida. Hoje, ser professora valeu a pena. Coração de vó é grande demais. Cabe a família inteira. Então é aqui a sua igreja, Juliana? Eu passei minha vida toda cuidando de você, dos nossos filhos. É aqui nessa escola que pela primeira vez eu tô fazendo alguma coisa pra mim. Te machucou? Acho que você merece coisa melhor. Enche o saco. Você tá me infernizando, sabia? Olha como você fala comigo, tá? Não tô aqui. Então vai a merda. Porra! Presente. É linda. Mas não precisava você gastar seu dinheiro com isso, né? O Reginaldo te deu isso? Foi, como é que você sabe? Porque ele comprou de mim pra dar uma paquera. Eu sou sua professora. Não sua vaqueira. Que isso? Ai, sério que você toma isso ainda, Sônia? Quem vende remédio na escola é o Jiraya. Esses remédios são controlados. Onde é que você arranja isso? Tem uns parça aqui na rua, entendeu? Vem direto do caminhão de carga. A Sônia sabe que você vende isso aqui? Ela é a maior cliente que eu tenho nessa escola. Sempre esperam o pior de mim. Sempre. Ou então nada. Aqui não é diferente, não. Não é verdade, Lars. Não é verdade. Eu espero muito de você. Eu espero, inclusive, que você se forme. Essa escolinha, cheia de goteira, que nós amamos, é minha única esperança de conseguir um emprego, tomar um rumo na vida. E um dia, se Deus quiser, eu vou fazer o Enem. Ah, mas ele já quer. Deus é meu amigo. Acabou de falar aqui no meu ouvido. Levar prejuízo de gringo dentro da própria casa. Vou te contar. Ninguém merece. E vocês vão entregar o ponto assim, de graça pra eles? E aí, professor? Eu quero ser real, enquanto nosso lance for real. Eu
Encerro o vídeo nesse momento, né? Nesse exato momento dos 7 minutos. Quem tiver interesse, eu posso disponibilizar, inclusive, o link. Mas eu recomendo essa série, as 2 temporadas. Ela está no site da Globoplay. Independente de qual a emissora, mas a qualidade do material, o quanto é inspirador e quanto nos ajuda. Claro que tem coisas que não são úteis, mas esse release aí, todas as vezes que eu assisto, eu sempre me deparo com todas as minhas experiências práticas da EJA. São um universo de situações muito semelhantes. Se não for semelhantes, é um tanto quanto equivalentes às experiências que nós vivemos na EJA. Se a gente sair de casa para a EJA, eu tenho sempre essa sensação. Se a gente sai de casa para lecionar à noite para pessoas jovens e adultas, e às vezes, muitas vezes idosas, nós, só com o conteúdo, só com o objeto do conhecimento, como o BNCC se chama hoje, a gente não consegue desenvolver muita coisa. Porque existe uma série de elementos, uma série de demandas que requer de nós, para além de um conteúdo, de um determinado componente curricular. Existe uma demanda de associação de conteúdos com a realidade dessas pessoas. E mais, de levar em consideração o repertório que elas trazem. E são repertórios, muitas vezes, inusitados. E não está nem um dia, passou nem de longe, na porta da universidade no qual a gente se formou para poder dar aula a essas pessoas. Requer vivência, requer realmente práticas humanas. E aí eu gostaria de a gente refletir junto. Quem gostaria de se colocar, trazer algum pensamento, né? Assim, será que esse vídeo não tem nada a ver com as nossas experiências? Ou tem muito a ver? Em que medida tem a ver, caso tenha alguma ligação? Alguém gostaria de compartilhar? Ana Patrícia levantou a mão. Oi, Josimar. Boa noite. Boa noite, meus colegas. Como é bom poder, de alguma forma, interagir com a turma, né? Com os colegas de trabalho. Eu sou professora aqui da Escola Georgina Simões, trabalho no turno da noite já há bastante tempo, e vou lhe dizer, viu, Josimar, eu me identifico muito mais com o grupo noturno, não sei, porque a facilidade de comunicação é muito grande, e a dedicação e empenho deles para desenvolver e acompanhar o conteúdo nos inspira e nos faz acreditar que é possível. São muitos os desafios, viu? Não é fácil, não. É muito, muito complicado. Essa série que você colocou agora aí, esse trecho, esse pequeno vídeo, é muito reflexivo. E são 2 temporadas dessa série que realmente, meus colegas, vale a pena assistir. É tudo o que passa na série, é tudo que a gente vivencia na sala de aula. É uma troca de experiência muito grande e que realmente enriquece o nosso potencial. Então, fiquei feliz agora de ver um pouco e lembrar dos momentos que a gente já esteve com eles, com essa clientela do noturno, porque dá saudade, viu, gente? Dá saudade. São 2 anos que estamos fora desse contexto, e que, de repente, a gente para lembrar, através desse vídeo colocado agora, e a saudade volta, né? Bate no peito. Mas não é fácil, não. Os desafios, eu acredito que são bem maior do que a experiência de bons resultados. Os colegas que trabalham no noturno sabem o que eu estou falando. Então, é isso aí. Eu queria desejar a todos um retorno cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de coisas boas. Um beijo para todo mundo, galera. Estou aqui na área, viu, gente? Beijinhos. Muito obrigado, professora Patrícia, pela sua colaboração. Muito significativa, né?
E essa coisa da experiência ela é muito forte, porque realmente essa modalidade educativa ela requer também essa experiência. A EJA ela é muito objetiva. O estudante que quer, nesse turno, ele se envolve e se permite, dentro de tantas demandas de trabalho, de filhos, de muito tempo sem ter estudado. Claro que existem públicos na EJA, né? Tem 2 públicos que estão em evidência. Tem aquele público que não teve oportunidade de estudar em outro tempo e retorna para a escola, e também tem aquele perfil que o Arroio também chama de juvenilização, que é aqueles e aquelas estudantes que durante o dia foram repetindo o ano, e aí chega uma idade que passa para o noturno. São 2 perfis bem fixos na EJA, aquelas pessoas de mais idade, que parou por um tempo, ou que não teve oportunidade, por uma série de possibilidades de motivo, e o perfil dos estudantes que são chamados repetentes, que chegam a uma idade, e aí tem escolas, tem redes que têm um cuidado de fazer a separação, e tem redes que, às vezes, proporcionam esse encontro, e que pode ser mais difícil para trabalhar, ou pode ser rico pelas possibilidades de experiência, né, diferenciadas de vivências entre esses 2 perfis. E, assim, o estudante da EJA, que ele não quer, muitas vezes ele desiste. Tem estudantes que desistem vários anos na mesma série. Tem umas peculiaridades afetivas da EJA, inclusive em relação ao docente. Estudante da EJA, quando ele não quer determinado perfil de professor, ele é capaz de desistir do ano inteiro por uma forma de trabalho. Isso me chama a atenção até hoje, isso é muito recorrente, das desistências, né? Às vezes o professor está ali preocupado em fazer com que aquele estudante que tem potencial concluir aquela etapa para que ele vá até o final, só falta pouco, a gente vai te ajudar. E às vezes, não, eu não estou com cabeça, aquele professor lê assim, assado, assim, e às vezes desiste por uma situação, né? E aí vai tendo uma série de desistências e recorrências, né? Tem gente que vai para a EJA como uma terapia, às vezes se aposentou, e quer ocupar o tempo para além da igreja, para além da novela, ou vai aprender a ler para poder ler coisas do segmento religioso que escolheu. Então, se é um perfil variado, é um perfil rico, e aquele estudante que entende a proposta do professor, que o professor consegue acessar, às vezes, ele só permanece por determinado professor e professora. Isso também é bom. Então, assim, é um universo, é um mundo muito cativante. Por outro lado, eu acho que é interessante também a gente pensar em algumas coisas, né? Eu acho que a EJA requer uma sistematização maior de uma pedagogia voltada para essa modalidade. A EJA não é um turno, a EJA é uma modalidade de educação. Então, acho que exige uma estrutura pedagógica diferenciada em relação ao diurno, os turnos, né, o matutino e o vespertino. É importante que isso seja um tanto quanto sistematizado, porque a gente também consegue observar que, às vezes, em alguns espaços, alguns profissionais que estão na EJA não são da EJA. Estão na EJA para poder cumprir uma carga horária e fechar e complementar em relação à sua carga horária do dia. E aí pensa assim, vou ali fazer aquele horário, vou começar depois, finalizar antes, para o tempo passar, eles já estão cansados, porque já estão cansados do dia a dia, isso vai ser uma mão na roda, as coisas vão fluindo. Tem também essas experiências que já me deparei observando as atuações na EJA. Às vezes os professores não conseguem dialogar por conta de uma falta de sistematização de como lidar com essa EJA. E aí eu me perguntei na pandemia, né, no auge da pandemia, porque a pandemia ela não acaba, às vezes precisamos voltar para a sala de aula ainda nesse contexto pandêmico, e levando em consideração as redes que nós fomos obrigados e convidados ao mesmo tempo a trabalhar, e na EJA isso se torna mais difícil, e quem não sabe muitas vezes fazer as letras, difícil talvez acompanhar uma plataforma como essa, ou até aula pelo WhatsApp. E eu me perguntava se Dona José falar para o município de Lauro de Freitas que precisava que todos os dias eu chegasse na carteira dela e passasse o dever diretamente para ela, senão ela não produzia, como é que isso ia funcionar num remoto para ela? Quantos meninos e meninas, senhores e senhoras, jovens, perdemos, né,
do ambiente escolar por conta do contexto remoto, da pandemia, das crises afetivas, das crises de ansiedade, o quanto nós nos decepcionamos achando que até culpa nossa não conseguir mais atingir essas pessoas, e aí também os nossos adoecimentos enquanto professores e professoras da EJA nesse processo. Hoje nós temos o horizonte, né? A escola do momento, a escola ativa do momento é qual? A EJA ativa para 2022 é qual? A possibilidade do retorno presencial e, de repente, algumas ferramentas que fomos convidados e convidadas a utilizar nesse período do auge da pandemia, agora servir como um instrumento a mais para a gente poder trabalhar. Como é que isso se processa na nossa mente docente? Como um trabalho a mais ou como recursos didáticos a mais para possibilitar um alcance maior da aprendizagem dessas pessoas que nos esperam, que acreditam no nosso trabalho, que se frequentam, se matriculam, nem que seja uma ponta de esperança de possibilidade de que eles e elas vão conseguir sair de uma condição de aprendizagem e ir para outra. Isso é uma verdade quando eles e elas voltam e nos reencontramos na sala de aula. Então, assim, a EJA ela não dá para ser um improviso, uma aula de qualquer jeito. Muitas vezes, a nossa aula que a gente preparou, esquematizou, é atravessada por alguma história de uma experiência de alguém da EJA. Às vezes, essa experiência que a pessoa quer contar ou demonstrar, às vezes se manifesta de uma maneira muito natural, ela passa a tomar o centro da aula. E qual o jogo de cintura nós conseguimos, para poder associar com os objetos de conhecimentos que foram preparados para aquele momento. E aquela atividade que a gente passou tentando fazer o mais simples possível para a turma conseguir entender de uma maneira mais completa, e 60% da turma disse que não entendeu, e às vezes disse que não entendeu nada. Como encontrar o caminho de se conectar com aquela turma naquele ano para conseguir ser ouvida? Às vezes, a maior dificuldade numa sala de EJA, principalmente no início do ano, é conseguir só ser ouvido e ouvida. Ter alguma credibilidade naqueles homens e mulheres, naqueles meninos ali enormes. E aí, muita gente violentada, muita gente com muita dor, e às vezes nos enxergam como o outro, né? Alguém do sistema, mais um representante da opressão e não como alguém que está do lado, né? Às vezes demoramos um pouco para poder se conectar e convencer de que estamos ali também. E aí é o trabalho do professor e da professora, não só o trabalho para receber um salário, não, é uma demanda social. A gente, gostando ou não de ser professor, a gente também tem um trabalho que é assalariado, que precisa ter aumento de valores, mas reconhecimento e valorização, mas não deixa de ser um trabalho social. Não deixa de ter uma função social, obviamente, e fazer com que a gente se conecte com esse grupo, que ele entenda que a nossa função ali é colaborar na formação dessas pessoas. Às vezes demora um pouco, às vezes é o principal desafio. E aí tem uma colaboração aqui muito rica, né? Geisiane Anunciação. Ela diz que eu fui aluno da EJA, eu não sei se Geisiane só é o nome do login, o perfil da pessoa, e quem escreveu é um rapaz, não sei. Vou aqui. Eu fui aluno da EJA e sou grata, ela, né? Eu fui aluna da EJA e sou grata aos professores do Colégio Georgina que não desistiam de mim. Não vou citar o nome por ética e não dá prioridade. Então, existe uma série de pessoas que ela tem essa gratidão e é professora. Hoje sou formado em pedagogia, pós-graduado em gestão escolar, com ênfase em coordenação escolar, pós-graduado em política pública e em educação básica. Hoje estou preparando meu projeto para o mestrado. O ensino da EJA no município de Simões Filho está de parabéns. Tenho certeza que ainda existem profissionais que trabalham com amor na educação como eu. Observa que muitas vezes, e a gente que é professor sabe, alguns professores e professoras foram determinantes, inclusive para a nossa trajetória, de não ter descambado para outros caminhos, inclusive da marginalidade. E não só isso, a gente ter inspiração para poder se tornar professor e professora também, e devolver o que recebemos por inspiração de um determinado trabalho docente. Com certeza não é aquele perfil que usou somente o horário da EJA
que não é só um turno, né? É uma modalidade que requer uma sistematização pedagógica, com certeza não foi alguém que negligenciou o processo, que serviu de inspiração. Você não é obrigado a servir de inspiração, mas colaborar na formação de uma pessoa, entendendo que cada pessoa é um universo e existem particularidades. Às vezes, uma agressão na EJA nem sempre é contra você, é contra o que você representa para aquela pessoa. Às vezes a gente não entende, porque também temos nossas fragilidades, né? Temos as nossas demandas e também agredimos. Né? A dimensão humana de ser professor é importante porque a gente também se coloca no lugar de fragilidade, não aquele centro do saber. Porque essa posição do professor oráculo é muito mais difícil, que tem resposta para todas as perguntas naquele lugar. Né? Se colocar também no lugar de pessoa limitada, e ilimitada no seu saber, ilimitada, inclusive, na sua própria área de formação, eu acho que aumenta a qualidade do nosso trabalho. Alguém levantou a mão. Pode ficar à vontade. A Maria Nilda fala aqui. Eu tinha uma aluna na EJA, na última EJA que eu trabalhei em 2019, que era a Maria Nilda, e ela era muito interessante, porque ela era muito esperta. Ela era a primeira fase da EJA, mas é aquele perfil que vai e volta há muitos anos. Tinha uns 10 anos que ela ia e voltava, então ela nunca finalizava o ano. E era interessante porque ela não sabia ler com fluidez, mas ela ia sacando pelas primeiras letras o restante da palavra, e a gente foi conseguindo chegar no nível da construção da frase. E ela tinha um repertório musical muito grande, né? Então, às vezes, quando eu percebi isso, me ajudava a ter inspiração na aula para usar frases de músicas. E ela ia desvendando algumas frases porque ela sabia a música. Então, era um caminho que funcionava tanto para ela quanto para aquela turma, que a idade era muito parecida, para conseguir o aprendizagem da leitura. A gente terminou o ano já construindo meio que assim, um bilhete, um texto de algumas frases, e foi muito gratificante para mim, Maria Nilda. Ela era uma figura muito engraçada e muito divertida, e ela conseguiu finalizar o ano depois de 10 anos, entrando e saindo da EJA. Isso para mim foi muito bom. Não foi por causa de mim, foi por causa da gente junto. A gente se permitiu a encontrar um ponto de conexão. Quantas vezes passamos anos e não chegamos no ponto de conexão com a turma, e aí não acontece. E que não é falha só nossa do professor, a gente não tem que carregar essa culpa. Às vezes não fluiu também por causa da turma, por conta da escola, às vezes por causa da rede, né, que nós estamos, às vezes por uma questão de saúde mundial, como foi a pandemia, como é a pandemia. Então, encontrar esse ponto de conexão é muito interessante e que não está só sob a nossa responsabilidade do professor e professora. A aula só acontece se o conjunto professor-estudante quer. Se não quiser, não vai acontecer e não depende só da gente. A gente tem que se desobrigar de estar nesse lugar. Se a aprendizagem não acontecer, foi culpa nossa. Ou também naquele lugar que eu acho um pouco que a gente precisa repensar. E às vezes a gente recai nessa repetição, dizer assim, essa turma não quer nada. Esse grupo não quer nada, só quer saber, sei lá, de paredão. E a gente às vezes desiste de pensar qual o sentido do paredão na vida de tanta gente jovem hoje. Por que esse paredão convence tanta gente e a gente não está conseguindo convencer? A gente que é professor, que está ali para, de repente, ajudar no trabalho, na formação, aquela pessoa passar em um concurso, chegar em uma faculdade, ter uma promoção no trabalho. Por que a gente, às vezes, não consegue convencer, esse paredão consegue tão fácil, mesmo sendo algo tão barulhento, as pessoas talvez não se ouçam tanto, tem um risco, às vezes, de alguma violência, a polícia pode chegar, está proibido, não está proibido, pode ter droga, pode ter tiro, e muita gente quer ir. Eu parei para me perguntar isso na pandemia. Eu parei de ficar criticando que é uma música horrível e ninguém curte, e que não é interessante, que me incomoda, para pensar por que tanta gente correndo risco de morte, ou por tiro, ou por contaminação, ainda assim vai. Alguma coisa tem nesse lugar que faz sentido, pelo menos, ainda que se corra o risco, mas alguém se diverte com isso. Faz bem de alguma forma. E quando a gente vai ver quem está lá nos jornais, correndo, sei lá, do gás que a polícia joga, é o nosso aluno e a nossa aluna da EJA. Por que não refletir sobre isso no momento de aula? Claro que não é defender nem acusar, mas buscar pensar.
Quais são as formas de acolhimento que essa nossa juventude tem recebido em espaços como esse? Quais as formas de interação? Qual o repertório que elas têm encontrado? E qual repertório diferenciado a gente pode oferecer, entregar, disponibilizar, apresentar, sem fazer o julgamento? Porque quando a gente julga, isso aí não é música. No meu tempo, tal música funcionava. Como assim, professor? O seu tempo só é o passado, o seu tempo é agora, o que você está vivendo agora. Então, o desafio para a gente ter na EJA de 2022 é uma EJA pós-pandemia, uma EJA que muita gente desistiu, que muita gente morreu na nossa família, no meio dos nossos estudantes, que muitas vezes perdemos para a criminalidade, para as cadeias, para o tráfico de drogas. Muitas mães, eu tinha uma mãe, e hoje eu me lembrei, na hora que eu estava aqui revisando a pauta para conversar com vocês, eu tinha uma mãe que era Dona Maria. Ela foi morar em Lauro de Freitas, porque ela saiu do bairro de Plataforma, porque a família dela ficou traumatizada porque perdeu um filho que foi assassinado. A irmã desse filho, de Dona Maria, que era uma jovem, ela paralisou, não desenvolveu mais nada, não quis mais ir para a escola, não quis fazer mais nada. E essa menina passou a ter uma gravidez psicológica, tinha 2 anos que estava com barriga de gestante. Dona Maria passou a ir, mudou de cidade e foi para a escola para ver se não perdia mais uma filha. Ela se apresentou assim para mim no primeiro dia de aula. É como se ela fizesse assim, ó, eu tenho isso aqui para você. Existe essa demanda para você. E eu estou dividindo com você, porque eu desconfio que você pode me ajudar. Olha que desafio. Quando alguém entrega isso tão íntimo, tão delicado, tão doloroso. Eu vim aqui para ver se minha filha estuda. E o segredo era, o que eu percebi, Dona Maria tomava muita nota boa. Dona Maria impressionava a filha, porque ela se superava essa filha, e tinha todo esse histórico aí de dores. E ela estudava por essa filha, que continuava, inclusive, no mesmo nível assim, de envolvimento. E ela se mostrou uma aluna que passou a se interessar em fazer faculdade depois de 60 anos, perdeu o filho, assassinado, e a filha está com essas questões psicológicas, talvez até psiquiátricas. Então, são histórias assim que a gente encontra na EJA. Se eu não desse ouvido, eu não conseguiria, talvez, ter inspiração para preparar as próximas aulas, as próximas avaliações, pensando em histórias como a de Dona Maria. Ao invés de querer julgar, achar que o filho dela era envolvido, que morreu, ninguém morre do nada, às vezes morre do nada assim. E não me cabia, né? A gente não está no lugar de juiz. Nós, professores e professoras, não estamos no lugar de juízes, com as nossas discordâncias, e nem com esse papo de que, no nosso tempo, que era bom. Será que tudo era realmente bom? Quantas coisas... Se for no nosso tempo, década de 70, ditadura militar. Se for ainda década de 80, inflação no tempo de Sarney. Se for década de 90, é Collor e Fernando Henrique, para governos com muitas dificuldades de inflação. Então, todos os tempos têm as suas dificuldades e têm as suas coisas positivas. Eu acho que o diferencial também vai muito de como a gente se posiciona em relação a isso. E aí, fazer esse julgamento, a gente perde a possibilidade de se conectar com esse estudante. Ah, a professora só quer me julgar porque eu uso roupa curta, a professora só quer me julgar porque eu ando em paredão, a professora só quer me julgar. Claro que a gente tem coisas que tem que, né, encaminhar. Essa roupa não é adequada para esse espaço, porque ninguém vai para um casamento de biquíni, ninguém vai para a praia de paletó. Mas essa menina aí, ó, como ela vem, a gente já perde muita coisa com essa pessoa. Fora quando a gente vira professor e professora dos filhos dos nossos estudantes, porque os meninos estão lá, inclusive, fazendo barulho. Na hora da nossa exposição, na hora do nosso silêncio, tem lá filhos e filhas, ou que vão no colo, ou que às vezes entram assim na escola, bateu na porta que faltou alguma coisa na casa, e sabe onde é a escola e vai lá, porque sabe que a mãe está ali. São coisas assim que nós nos deparamos na EJA. Vocês conseguiram receber o link do formulário? Estão conseguindo responder? São 3 perguntas bem rápidas. Sim, já respondi o meu. Ótimo. Eu vou passar a observar aqui e a gente vai prosseguindo. Já temos quase 1 hora de reflexão sobre isso. Alguém quer se posicionar, fazer uma pergunta, trazer uma colocação para colaborar aqui na nossa construção? Senão fica aqui em um monólogo. A gente não aguenta mais também momento remoto. O limite é 2 horas. Senão, começa a formigar a perna, alguém vai chamar, o WhatsApp vai querer nos atrair. É isso para vocês e é isso para mim.
né, para todo mundo. Tem sido difícil, né? 2 anos na tela, para quem está acostumado a uma vida no contato direto, no toque. A gente foi formado professor nessa experiência, né? Então, é um desafio, mas também a gente pode fazer isso como ferramenta. Já pensou também sem precisar se sair de casa para uma semana pedagógica, agora que a Ômicron está aí estourando na Bahia e aqui também no Roraima, em Roraima. E para quem chegou depois, eu sou de Salvador, raiz. Já trabalhei na última semana pedagógica de Lauro de Simões Filho, somente com uma palestra gravada. E agora eu fui convocado, graças a Deus, para um concurso aqui no Instituto Federal de Roraima. E moro agora em Roraima. Eu deixei minha terra, meu mundo, a Bahia, né? Minha terra do meu povo que eu amo. Sei o quanto a gente é especial, mais do que nunca. Quase todos os dias eu me emociono, porque a gente é um povo diferenciado. Estamos aqui buscando viver esse desafio. E é uma oportunidade grandiosa e sagrada estar com o meu povo, ainda que seja online. Isso é um presente para mim. Olha aí o favorecimento que as redes pôde proporcionar, né? Vitória Verdade, que nome bonito. Vitória Verdade levantou a mão. Pode falar. Boa noite a todos e a todas. Me escutam bem? Eu escuto. Eu já cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpa. Mas eu achei, assim, a sua fala muito pertinente em relação à nossa realidade. É como o senhor mesmo bem colocou, nós passamos por transformações constantes e muitas vezes a gente ainda se depara com um olhar daqueles, ainda não todos, mas ainda aqueles professores que se colocam na posição de detentores do conhecimento, que trazem ainda consigo aquele enraizado, como se ainda estivesse vivendo a educação nos tempos primórdios, né? Mas graças a Deus que isso vai evoluindo, é a minoria, existe, a gente não pode abrir mão também de dizer que não existe, porque, de fato, existe sim uma resistência muito grande ainda, mas não vou nem culpar esses professores. Aqui a gente não traz culpados, né? A gente traz apenas tomadas de decisão. O que é que eu quero fazer? Como é que eu quero administrar uma aula? Qual o modelo? Qual a análise? Porque nós estamos aí vivenciando uma questão muito importante, que as pessoas muitas vezes não veem. O aluno é um ser humano, o professor, o educador também é. O aluno passa por problemas sociais, psíquicos, emocionais, o professor, o educador, o funcionário, o gestor, qualquer que seja aquele que compõe a escola, também passa. Mas muitas vezes se coloca como se fossem pessoas. O professor tem mais maturidade, é claro, mas ele é emotivo. Ele é de sentimento, ele possui razão e sentimento. Temos que acompanhar, eu creio, mas dá uma dosagem para certo, é como se estivesse numa balança. Colocar o equilíbrio na balança, né? Dizer não a determinadas situações, como o senhor colocou aí, nós estamos vivendo uma nova era da educação, onde a garotada gosta de X música, Y música, e muitas vezes essas músicas não estão compatíveis com a escolha, a opção do professor. Então, tem que ter uma dosagem para isso. Pode ser transformada essa música, é um exemplo que eu digo, né? Pode pegar o ritmo, como muitas vezes eu já fiz, né? Em escola, pegar o ritmo dessa música e tirar aquela letra que muitas vezes não traz muito a linguagem, né? Que pode ser refletida, na minha opinião, devido a certas palavras, né, pejorativas. E colocar outra, fazer alguma coisa criativa do aluno. Então, nós estamos aí abertos para isso, para locomover saberes, mesmo porque nós temos
mesmo que os alunos tenham um déficit em aprendizagem, na escrita, mas ele tem competências e habilidades que podem ser aproveitadas e ressignificadas, mas sim orientada e mediada pelo professor, que não é um trabalho fácil, que eu já fui e sou alfabetizadora, então eu sei que alfabetizar, e outra coisa, desculpa eu me alongar um pouquinho, mas eu vou colocar aqui, vou aproveitar para colocar uma coisa que eu me questiono há muito tempo, e se tiver alguém do órgão aí, da Secretaria de Educação, eu vou falar dessa em específico, é bom que me escutem, porque é uma coisa que eu vou me questionando enquanto alfabetizadora. Muitas vezes o que eu vejo, quando se coloca um professor alfabetizador, que hoje não vejo muito esse nome, mas o primeiro ano, é um professor aquele que está chegando, que não tem vaga, que está precisando de um emprego, não faz análise do currículo desse profissional. A maioria não faz. Então, a maioria deixa isso aí, você vai, só tem uma turma aí. Claro, o professor está precisando, tem necessidade disso aí. Se tem necessidade, ele vai pegar. É pegar ou largar. Eu digo isso por experiência própria. Então, é pegar ou largar. Só tem alfabetização aqui, vai pegar? Vamos lá, vamos pegar. Mas só que eu me preparei, mas eu via muitos professores que não faziam a mesma coisa. Não que eu seja melhor ou pior, um e outro. Mas é escolha, é escolha. Então, isso principalmente para os alfabetizadores. O olhar da Secretaria de Educação tem que dar um olhar mais especial para esses professores e para todos os outros também. Mais especial para esse que está logo na linha de frente. Porque quando uma criança é bem alfabetizada, em todos os sentidos, não só do letramento, vai sair dali uma peça raríssima que hoje, infelizmente, a gente está vivenciando aí uma extinção. Vou me calar porque eu falo um pouco demais. Muito obrigado, professora, com esse nome bonito, Vitória Verdade. É muito enriquecedora a sua colocação, e esse espaço também é para poder trazer à tona as questões da realidade, porque quem mais sabe a realidade de uma rede municipal é quem está no chão da sala de aula, e inclusive em uma modalidade educativa tão em carne viva, né, como a EJA, como ali ou é ou não é, não existe enrolação, que não fique em evidência quem são os autores da enrolação no processo desse ensino-aprendizagem da EJA. Esse espaço também é de a gente pensar se a engrenagem ela não estiver minimamente organizada, o processo mínimo ele não vai fluir. E assim, é como a gente falou anteriormente, a EJA ela não é improviso, ela não é aquilo que sobrou e aí pelo menos vai ter isso lá. Aquela coisa claro, muitas vezes não tem muitos dias de aula, por exemplo, que tem toque de recolher. Quantas vezes eu passei por isso? Eu tinha que tirar o capacete da minha moto para entrar na comunidade durante alguns meses onde eu dava aula, porque, inclusive, os filhos das minhas estudantes eram as pessoas que estavam ali cuidando de quem entrava e quem saía. Se é que vocês me entendem do que eu estou falando. E aí, eu tinha que fazer o ritual, porque era importante eu acessar aquela comunidade e acessar aquela escola dentro daquela comunidade que tem suas regras próprias. Porque a gente sabe muitas vezes, se o Estado ele não chega, a comunidade vai fazer da sua forma, e às vezes não é a forma mais politicamente correta. Às vezes não é a forma dentro dos critérios sociais de as coisas acontecerem. O professor Denival pediu a fala. Professor? Denival Neves. Saiu, acho que caiu, o Wilde saiu. Então, assim, não pensar essa modalidade como um improviso, é necessário ter o mínimo de uma sistematização. Os professores eles precisam se encontrar em algum momento, nem que seja virtual agora, com essa ferramenta que sempre existia, mas a gente não tinha esse cuidado e essa atenção como temos hoje. Então, é necessário pensar o mínimo possível para poder organizar, estruturar as formas de trabalhar. Quantas experiências, às vezes, nós trazemos que funciona para a minha turma porque eu não vou compartilhar com aquela colega que, às vezes, eu não encontro. Às vezes, simplesmente, eu não encontro porque ela só dá aula na terça-feira. Os estudantes super falam ou bem ou mal dela, porque a EJA tem isso.
A EJA não tem meio termo. Às vezes não vem ninguém para a turma daquela aula. Às vezes a turma não quer aquele professor daquele jeito de estudante. Eu me lembro que eu tinha experiência, eu sou professor de história, mas eu trabalhava história e cultura afro-brasileira para todas as turmas do EJA da escola. E aí tinha uma pessoa que era profissional só para trabalhar geografia, história também. Né? Ela tinha umas turmas, eu tinha outras turmas. E essa pessoa estava perto de aposentar, deu aula a vida toda durante o dia, e aí foi para preencher a carga horária. Isso não é problema para preencher a carga horária, o problema é ser só para preencher a carga horária. É ótimo você conseguir dar aula só de uma escola, sei lá, pegou lá a tarde toda, e o turno à noite e foi. É ótimo, a gente precisa, né, adiantar o nosso trabalho, porque temos muita coisa para fazer em casa. Mas só para preencher a carga horária, que é uma questão a ser pensada, como é que eu estou só preenchendo minha carga horária e a responsabilidade com a formação daquelas pessoas que estão vulneráveis a mim. Tem isso, né? E aí a turma sempre falava assim, não, porque essa pessoa só fala e diz que dá aula de história é contar história. Mas só que ela não passa um dever, professor. E assim, eu não permitia essa falta de ética, e estava falando de uma colega. Eu podia concordar ou discordar, mas não cabe a mim fazer esse julgamento covarde para poder me validar negando a colega. Eu não sei a história dela, não sei quais os traumas, as inquietações, as revoltas com a rede. E aí, eu assim, ouvia o que eu não podia evitar que falassem e cortava logo para não dar ousadia, minha aula tinha que prosseguir. Mas assim, estávamos trabalhando de forma diferente, estava muito nítido isso, porque se aqueles estudantes ficassem faltando naquela aula, eles iam perder por falta. E as coisas precisavam ser organizadas, pensadas para que eles tivessem a mínima condição de ter uma aula que eles quisessem ir para poder fechar o ciclo do ano. E tem gente que às vezes desiste da EJA só por conta de um trabalho de alguém, que às vezes é uma conversa que pode resolver, né? Às vezes uma conversa resolve. Enfim, são essas delicadezas que passamos na EJA que durante o dia a gente não tem uma demanda dessa ordem. Os meninos do dia não vão deixar de ir porque não gostou de determinado docente. Eles vão, nem que perturbem a aula toda, mas eles vão. Eles e elas vão, ou vão e filam, ou entra e sai, ou perturbam, mas estão lá naquele espaço. Enfim, eu vou agora trazer alguns resultados, né, das respostas que algumas pessoas, 13 pessoas das 53, responderam. Eu acho que temos um produto, né? A primeira pergunta é, de que forma eu vou projetar para que vocês possam ter acesso também? Aqui, deixa eu ver uma janela. Deixa eu ver se uma janela ajuda. Deixa eu ver. Uma janela é uma guia. Tenham calma. Vai fluir. Uma guia. A internet está caindo, mas a gente volta, professor. Fique tranquilo que o senhor vai ter a possibilidade de falar assim. Todo mundo visualiza aí a exposição? Se não quiser falar, pode falar no chat. Todo mundo consegue visualizar aí o compartilhamento? Sim, vejo. Valeu, obrigado. Então, de que forma a EJA pode ser trabalhada a partir de 2022? Olha as respostas que o grupo traz. Com mais entusiasmo e dedicação. A partir de um diagnóstico com os alunos que observamos por onde vamos seguir. Eu gosto muito de fazer isso, isso funciona muito. Eu acho que não tem tempo mais adequado. E o que exige mesmo é considerar o que esses estudantes estão ansiando para esse 2022, que a gente nunca viveu um ano igual a esse, se for para o presencial. Nunca viveu um histórico desse tão louco de mundo. E como prosseguir? Eu acho que eles podem nos ajudar. Tem a semana pedagógica que a gente faz com a escola, mas tem um momento pedagógico de planejar o ano a partir das demandas dos estudantes. Se a gente não tem isso como dimensão, o nosso ano não vai fluir. Não adianta a gente impor conteúdo, porque o conteúdo que a gente leva para a sala de aula, ele está em vários lugares, inclusive na internet. O diferencial é como a gente vai conduzir a aprendizagem desse conteúdo didaticamente na escola.
Pode ser o cálculo de física. Ele pode aprender sozinho no YouTube. Claro que é diferente, mas está lá. Então, não é mais o professor oráculo. É como lidar com aquele conhecimento, como conduzir aquele conhecimento. É a coisa pedagógica didática. Pensando nessa pessoa, as formas de aprendizagens e os repertórios que elas trazem. Não dá para negligenciar isso, senão a gente não vai se conectar. Isso é muito certo. Sugiro com as parcerias com outras secretarias e empresas por meio de oficinas ou ações dentro e fora da escola. Essa coisa da formação continuada, e aí é um caminho muito profundo e muito importante para a EJA. A gente traz as nossas reivindicações, existem as nossas queixas salariais, as nossas queixas com a rede, porque isso aí não pode ser também negligenciado. Não devemos romantizar as nossas dificuldades da realidade, mas também pensar em pedagogia no trabalho de sala de aula e trocar, né? Não formação continuada, para mim, nunca é alguém ensinando alguém, é a gente pensando junto, é compartilhando experiências, é que a gente sai realmente com a formação mais qualificada. Eu nunca saí de uma formação, ou dando formação, recebendo formação, sem aprender muita coisa com as equipes. Encarando as necessidades vivenciadas por nossos alunos, sabemos que o EJA são impulsionados por suas necessidades. Acredito que agora seja necessária a presença de nova tecnologia nas salas de aula, pois durante a pandemia, com aulas online, percebi o empenho e o contentamento de alguns alunos em relação ao formato novo das aulas. Existe uma prática, né, uma coisa que torna a aprendizagem mais prática aí também, dependendo do prazo de tempo, né, que a gente utiliza isso. De forma prática, interagindo de acordo com a realidade atual dos estudantes. Ótimas respostas. E o presencial, né? Tem gente que já não aguenta mais o online, que realmente é complicado. De forma mais humanizada, o aluno da EJA deve ser respeitado e tratado com respeito, amor para que ele se sinta importante, capaz de mudar sua vida através de educação. Acredito que seremos desafiados a ter muito jogo de cintura e bom senso diante do contexto que estamos vivendo. Sugiro com parcerias com outros secretários aqui as respostas todas. Vamos aqui para a segunda pergunta. Quais elementos aprendemos para usar na atuação com a EJA esse ano? Todos possíveis, todos é muita coisa. Amor pelo que faz, trabalho e tempo, tecnológicos, financeiros e humanos, descartando os demagógicos, elementos inovadores como a tecnologia, ou seja, aulas mais criativas que estimulem o alunado na participação ativa nas aulas, diversos elementos tecnológicos, filmes, música, jogos e textos não verbal, uso da internet. Vai ser um ano de desafios e o professor tem que trabalhar com amor, e dinheiro, né? Aí eu complemento, e dinheiro, e reconhecimento e valorização. O altruísmo, a empatia, se colocando no lugar do outro para que a aprendizagem possa fluir. E a terceira pergunta é: o que não poderá faltar em nossas atividades docentes na EJA a partir de agora? Empenho, compromisso, empatia, coisas que já deveriam existir, né? Revisitar conhecimentos necessários para a maior profundidade, devido à lacuna notória mediante a pandemia. Isso aí eu acho incrível, que muitas vezes, para avançar, nós precisaremos mais do que nunca voltar umas 3 ou 4 casas para poder avançar uma. Não dá para dizer que ele estudou 7º e 8º ano na pandemia e agora ele vai estar no 9º e a gente vai começar a partir do 9º. A gente não vai contemplar. Existem arestas, existem brechas que precisam ser ajustadas. Claro que a gente não vai ter como voltar para a série que ele estava em 2019. E aí, como fazer isso? Precisaremos pensar nesse jogo de cintura aí, para a gente construir de maneira coletiva e não depositar nas costas do professor. É uma partilha que precisamos elaborar essa estrutura sem negligenciar processos, sem negligenciar conhecimentos, formação do outro, mas também sem se sobrecarregar e entrar naquela coisa de que o professor é sofredor. Não. Tem que ser dividido esse trabalho, inclusive com a rede, inclusive com a secretaria. Estou procurando confusão? Não estou procurando confusão. Eu acho que nós precisamos alinhar a engrenagem e fazermos o mínimo possível para que ela aconteça. A aula chega na sala de aula depois de um processo muito anterior, que muitas vezes trabalhamos muito mais antes do que a aula. A aula, muitas vezes, ela é um produto, às vezes ela é um ponto meio e não um ponto final, e muito menos um ponto de partida. Não poderá faltar o incentivo por parte do professor na aprendizagem do aluno, principalmente por serem alunos que trabalham o dia inteiro e ainda têm sonhos e desejos quando dedicam as noites para estudar.
e são sonhos diversos. Tem aquela pessoa que está na EJA por terapia, tem aquela pessoa que está porque disseram para ter que ir, vai para poder pelo menos ver se consegue concluir. Tem aquela pessoa que está ali para ter uma nota, ou sei lá, de repente, por algum auxílio que recebe, precisa ter aquela presença. Tem alguém que sabe tudo lá no trabalho dela, mas para promover e chegar ao cargo que realmente ela faz jus, ela precisa de um certificado de conclusão. Tem gente que quer fazer faculdade, tem gente que quer fazer curso técnico, tem gente que quer fazer concurso público e tem esperança, muitas vezes está ali depositada em você, aquela pessoa está te sinalizando, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita lacuna, eu inclusive tenho problemas de alfabetização, mas eu quero chegar na faculdade, professor. Às vezes a pessoa te diz isso com um olhar, às vezes essa é a única pessoa que te motiva em uma turma para poder prosseguir diante de tantas dificuldades. Inclusive na turma, na escola, na rede, na sua vida particular, porque devemos ter vida particular, devemos amar, devemos ser amados e amadas, ter lazer. Ser professor tem que ter esses elementos, né? Não é sofressor, como eu estou aprendendo aqui, o pessoal falando. Amor, respeito e uso da tecnologia com muito dinamismo. Agora, vamos para um outro momento. Interromper o compartilhamento. Vamos para um outro momento aqui de reflexão em que eu vou falar menos. E não vou ficar pressionando vocês para falar. Geisiane aqui falou, Geisiane Anunciação colocou, eu concluí meus estudos levando meus filhos e todos na escola de alguma forma me ajudou. Hoje estão formados, sou grata não só pelas pessoas, e sim pela instituição que abraçou não só a minha pessoa, e sim meus filhos também. Quantas vezes a gente na EJA, eu falo isso porque eu sei que em vários anos eu ouvi isso, às vezes um pai exigia do aluno, do filho, e eu vi esse pai na escola, essa mãe na escola, dizendo que foi para a escola porque os filhos cobravam. Você cobra de mim, mas você não estudou e nem quer voltar a estudar. Eu já ouvi isso. Eu já vi mãe levando o filho pequeno de 5 anos, Samuel, que era um menino inteligentíssimo, e a mãe dele não sabia ensinar o dever porque ela era uma jovem de 30 anos, mas era analfabeta, que veio do interior, teve um histórico sofrido de abandono. E ela queria ensinar o dever a ele, e ele já estava em um nível acima do dela. Tem assim uma poesia, tem uma beleza, mas tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma cobrança dessa mãe em relação a esse filho. Para se sentir no direito de cobrar, ela precisa estar preparada, inclusive, sabendo, né, que ele vai estar aprendendo. E assim, muito... São muitas histórias que a gente carrega vivenciando a EJA. A gente não só trabalha, mas a gente tem um fardo aí que é rico e também um tanto quanto doloroso. Quantas histórias da EJA a gente leva para casa e fica pensando ali meses, às vezes até anos. Quantas e quantas. A gente aprende, a gente sofre, às vezes a gente quer ajudar, às vezes quer fazer até algo que não pode. Muito delicado. Vou trazer aqui algumas figuras para ver se a gente se identifica. E se traduz um pouco a nossa realidade. Deixa eu só ampliar. Só o tempo de atualizar. Vocês conseguem visualizar aí? Os slides? Sim. Ok, obrigado. Sim. Só quero ampliar a tela. Só um tempinho aí, porque demora um pouco. Se a gente tivesse esse tempo para poder atualizar uma tela no momento da sala de aula, às vezes 1 minuto, 2 minutos que a gente fica, né, querendo mudar a chave para poder fazer uma outra coisa, às vezes perde a turma naquele minuto ali. E é uma coisa muito, muito doida, né? Olha o tempo que demora para o computador atualizar e ampliar a tela para vocês verem melhor. Pronto, atualizou para mim aqui, ampliou. E aí, voltando para o tema, né? Mediação de aprendizagem para adultos em processo de alfabetização. E pensando que essa alfabetização, ela não é só aquela alfabetização inicial, como a professora Vitória Verdade trouxe, né? Que é um desafio muito grande alfabetizar. Professores alfabetizadores hoje. E às vezes a pessoa não quer
ou às vezes uma pessoa que não é a mais habilitada possível está ali fazendo esse papel que não é fácil, que não é simples. Alfabetizar uma pessoa com 30 anos, alguém com 70 anos, alguém com 16 anos, 18, que repetiu o ano várias vezes, e a gente vai percebendo ali, prestando atenção com cuidado, que essa pessoa tem alguma demanda psicológica, como autismo, como dislexia, como déficit de atenção. E aí, 18 anos, no quinto ano, no quarto, no sexto ano, essa pessoa já foi machucada muitas vezes por ser alguém considerada como alguém que não quer nada, como alguém que não consegue aprender de jeito nenhum. Essa pessoa precisava ser tratada em um tempo anterior. Mas essa pessoa tem dificuldade, foi abandonada pelo pai, ou pelo pai e pela mãe, ou sofreu violência física, e sexual e psicológica, mas é mais fácil dizer que não quer nada e só quer estar no meio da rua, no paredão, ou na esquina, ou fazendo um avião para o tráfico. Às vezes o julgamento é a primeira coisa, porque é mais simples, porque é o outro, né? A minha vida, eu julgo, está resolvido, eu acho que até entendi ele, e ele é assim porque não presta. E com tantos problemas que pode estar acarretando ali na vida, e aquela pessoa ser um produto de uma história complicada. Claro que tem casos que são escolhas, e a gente também tem que saber que existe isso e não romantizar a realidade. Tem escolhas ligadas a uma pobreza, a uma fragilidade de não enfrentar a dificuldade da vida e buscar alguns atalhos que são oferecidos em muitas esquinas. Também tem isso. Mas tem outras possibilidades, né? E aí, nessa imagem, a gente visualiza aqui a mediação da aprendizagem para adultos em processo de alfabetização. Fechei turnos e turmas de EJA em várias escolas. Eu também estou no ritmo de fechar escolas. E aí, olha só, quem é essas pessoas que estão querendo entrar, quais são essas pessoas que estão querendo entrar na escola e elas estão fechadas. Se tem, parece que a prima feia da educação no Brasil é a EJA, a valorização que o sistema de reformas dos ensinos todos ao longo da história da educação no Brasil, qual é o lugar que a EJA ocupa? E como é que você vai ser um professor show, um professor motivado, quando historicamente essa modalidade ela é negligenciada, tratada, nivelada por baixo, já fruto de uma engrenagem da estrutura política? Quais são as motivações, né, que nos conduzem? É importante pensar nessas questões. Mediação de aprendizagem para adultos em processo de alfabetização. Dar aula em casa não dá trabalho. Quanta gente não disse isso sobre o nosso trabalho? E essa imagem tem aqui. Do lado está dizendo, dá muito mais trabalho. Eu tinha uma irmã que ela dava aula para educação infantil em casa, com filhos, com uma série de problemas, e ter que convencer os pais e as mães desses estudantes a acompanharem esses estudantes para dar uma aula durante uma manhã. Como é que consegue? Se para adulto, adolescente já é difícil, imagina para uma criança que precisa brincar. Como é que mobiliza? Como é que conecta? Mediação de aprendizagem para adultos em processo de alfabetização. Violência nas escolas. Aí tem um estudante lá com esse gorro, com essa expressão, e aí, meu Deus, eu não tenho coragem de falar a nota dele. E a nota dele está lá escrita como 0. E a arma está lá em punho. Quantas de nós não passamos por isso ou passamos por situações muito parecidas ou piores com estudante da EJA? Porque existe esse perfil. Eu nunca trabalhei na EJA para não encontrar alguma figura dessa, que te olha e te ameaça, olha para sua cara e tá ali, tipo, não tô comendo nada do que você tá me dizendo, e o que você me disser não vai funcionar, porque eu tô aqui para ter minha aprovação, não para aprender ou fazer prova, seguir nenhuma regra que você venha apresentar para mim. Quantas pessoas desse perfil ao longo das nossas experiências com a EJA? E aí, como lidar com isso? Porque essas coisas, elas não acabaram. Inclusive, já tem estudos comprovadíssimos, a gente percebe também no noticiário que a violência aumentou, porque a pobreza ela aumentou, as dificuldades aumentaram, o índice de desemprego, logo a criminalidade aumenta. Quem que a gente vai encontrar nas nossas turmas de EJA? É uma outra demanda contemporânea na escola do presente.
O retorno ao presencial, um outro desafio que, por um lado, a gente quer, por outro lado, a gente tem medo de não continuar vivos e vivas. E em que condições voltaremos? A retomada das aulas. É muito interessante essa charge, essa tira. Por quê? Tem uma travessia, né? Um caminho a ser seguido. Mas como é que está esse caminho? Como é que está esse solo que a gente vai pisar para atravessar e chegar no lugar que estão dizendo que a gente deve ir? E como isso funcionará na EJA? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma colocação, alguma reflexão? Alguma crítica? Geisiane novamente aqui volta com a rica contribuição dela. Eu não era analfabeta quando meus filhos nasceram. Porém, o que me incentivou a voltar a estudar foi a falta de conhecimento sobre tudo que eles levavam para casa. E a vontade de querer passar para eles o que papai e mamãe não pôde passar para mim. Hoje, de 7 filhos dos meus, eu sou a única que ingressou no ensino superior. Meus irmãos só concluíram o ensino médio de tanto eu falar que eles eram capazes de ir muito mais estudando. Enfim, dos meus netos, dos netos de meus pais, só meus filhos ingressaram na faculdade. É uma história de superação, né? Eu lembro que talvez uma geração antes da minha mãe, tinha uma coisa assim, eu não tive no meu tempo, e o que eu posso dar para você é a escola, né? O estudo. Aí matriculava naquele colégio estadual, naquele tempo que a farda você colocava um escudo, costurava um escudo, tinha aquele zíper, e aí a merenda era lá na escola, e ali era muita coisa. Eu me lembro que no discurso da minha mãe tinha isso. Hoje a geração é outra, né? A geração que vem depois de mim, porque conseguiu ter mais oportunidades de universidade, pública ou privada, pelo FIES ou por algum caminho. Como é que está a EJA nessas transformações todas? Porque a EJA continua uma EJA, né? Necessidades de pessoas que não tiveram oportunidade por algum motivo de estudar no tempo que é considerado regular e precisam estudar à noite, que vem com uma demanda de aprendizagem muito mais delicada, com muito mais dificuldade, já tem boletos, muitos já perderam pais e mães, tem que trabalhar, tem contas, tem filhos. Que EJA contemporânea que estamos construindo ou que estão destruindo pelas regulamentações novas? Qual EJA é essa que funciona para as séries equivalentes ao fundamental dos anos finais? Que EJA é essa na alfabetização? E que EJA é que funciona para o ensino médio à noite? Às vezes a pessoa chega no 3º ano, que seria o ano do Enem, tem demandas de alfabetização. Não sabe a diferença entre o mais com I e o mais sem I, mas sabe muito de história, sabe muito de matemática. Vamos dar uma aula de filosofia nesse terceiro, sei lá, de sociologia, para esse 3º ano do ensino médio, que tem essas conexões aí diferenciadas. Vamos lá, Vitória Verdade, pede de novo a fala. Quando você veio falando aí de filosofia, com essas indagações todas, você já filosofou demais, né? Então, você veio com as inquietações, que talvez seja a sua, ou seja a sua, querendo motivar o pensar, que vai muito mais além dessas, que eu sei que você colocou apenas como exemplos, né? Apenas alguns de milhares de questionamentos. Porque é uma realidade que está aquém da gente, na verdade. A gente não vai ficar aqui nesse momento, eu creio, a gente vai ficar na expectativa. Estamos escutando direito? Sim, eu estou ouvindo bem. Então, não vai ficar, meu posicionamento enquanto educadora, eu não vou ficar nessa expectativa de querer saber, né, como é que eles estão, não pela questão da falta de preocupação, mas pela questão de optar por não sofrer com antecedência. Mesmo porque o que eu percebo de tudo isso
que o que vem pela frente, eu não vou, né, juntamente com os meus colegas que estão aqui, nós não iremos nos responsabilizar. Se houve um déficit em 2 anos, cabe agora criar projetos, criar matérias eletivas para preencher essas lacunas, que não caberia, né? Não se partisse do professor, excelente, nós iríamos criar, e iríamos fazer isso da melhor maneira possível. Mas nessa gestão é preciso que também haja lá uma contrapartida, um planejamento que venha de cima, né? O que eu quero dizer de cima não é da superioridade, mas que pense coletivamente com o professor que está na sala de aula. Porque não adianta, eu respeito os seus questionamentos, enquanto profissional, belíssimo, belíssimas explanações, mas não adianta nenhum professor que está aqui, eu penso, né, a minha concepção, sofrer por antecedência. Mas sim, exigir não, mas propor um trabalho cooperativo, solidário, que vise a equidade, que vise eliminar essa distorção que vai chegar para a gente, e a gente sabe disso, entre série, idade, e não só para a gente da EJA, do Fundamental 1, 2, mas lá para o ensino médio e também para o ensino superior. Então, nós estamos com efeito dominó. Então, cabe a quem tem interesse apoiar coletivamente, né, esse trabalho coletivo, que vai perpassar por todas as esferas. E eu não digo tão somente a educação, mas também outras esferas sociais. Mais alguma pessoa? Muito obrigado, professora. Mais alguma pessoa quer se colocar, falar sobre esse posicionamento, essas nossas provocações? Eu acho que o mundo, ele precisou se rever. Não é uma rede municipal de uma cidade. Não é a rede de educação de uma cidade. O mundo precisou ser revisto, foi obrigado, foi provocado, estimulado, com dores, com repensar a forma de viver, de ser e estar no mundo. E aí não se fala em dores, em sofrimentos para o nosso trabalho, e inclusive é uma fala que vai ao lado, né, das suas colocações. Tem que estar pensando de maneira sistematizada, uma engrenagem dentro dos níveis, para poder formular um trabalho que venha, não sei se reparar exatamente, mas que venha colaborar para rever algumas coisas que ficaram pendentes com as coisas que saíram por entre os dedos das aulas remotas, que a gente sabe. Eu trabalho com aula presencial, as aulas remotas e atividades impressas. Quanto mais distante do físico, mais a aprendizagem é menor. A aprendizagem da atividade impressa é quase que nula. É uma coisa meio que para constar. A do remoto, o quanto que eles negligenciam o processo, porque não aguentam mais, o quanto existe gente que plagia, gente que engana, que enrola, que o sinal está complicado. Eu também entendo, porque o estudante fica incomodado, se cansa, e diz que o sinal está ruim, porque está saturado. Não dá para passar mais de 2 horas, não suporta, a gente não aguenta. Imagina eles. Está difícil para a gente também. E aí, o presencial, eu consigo pensar que ainda que com as dificuldades, né, do momento, os protocolos precisam ser seguidos, mas a aprendizagem ela consegue mais. Se por um lado tivemos tantas dificuldades de se rever, eu nunca vi na minha vida, nunca se ficou tão evidente a importância do trabalho do professor. Eu não estou falando dessa coisa terrível que foi a sobrecarga e o aumento do trabalho que a gente passou a ter em casa, e essa história de que a escola invadiu a nossa casa, né? A gente foi visitado sem pedir licença. A escola precisou entrar na nossa escola e não nos indenizou por isso. Mas, por outro lado, nunca ficou tão evidente o quanto o nosso trabalho é importante. Existe uma missão social que precisa ser muito bem recompensada e valorizada nesse sentido que você fala, professora, né? A senhora fala.
no sentido de ser respeitado e a rede, as instâncias superiores precisam estar propondo e não colocar um fardo nas costas e para repassar a bola e tudo é o professor que tem que dar conta e resolva, tendo mais trabalho, invadindo os nossos finais de semana, as férias, folgas e os nossos outros horários de trabalho, fora dessas 40 ou 20 horas que nós temos que trabalhar. Então, acho que não é um sofrimento antecipado, é um cuidado que a gente precisa ter, inclusive, para poder se cuidar e estar bem e prosseguir, né? Ofertando o nosso profissional. Porque ser professor não é a nossa vida. Ser professor é a nossa instância profissional. E a gente não confundir isso, né? Porque senão invade e nos afoga. Como uma água que vai tomando conta da nossa vida toda, a gente está ali mergulhado naquilo sem saber nadar. É assustador como eu me deparei, sei lá, em 2020, com essa coisa de horário, de cobrança, de link, de correção, de aluno que dormiu e não foi para aula, essas coisas assim, bem esquisitas que a gente foi obrigado a vivenciar aí nesse período. É um momento de reinvenção, mas não uma reinvenção que a gente venha se maltratar e ter mais trabalho sem aumento de reconhecimento financeiro, reconhecimento das nossas folgas, do nosso momento de lazer e valorização profissional. Quantas vezes nós precisamos de um reconhecimento, ou só de uma condição mínima, de um piloto que escreva com a tinta que não seja aquela fraca, que não dá para visualizar. Quantas pessoas na EJA têm problema de vista estudando à noite? Quantas e quantas? Colega, muitas vezes nós não precisamos sim da remuneração, mas nós precisamos ser vistos e vistas. Nós precisamos ser enxergados em sala de aula. Nós precisamos de respeito enquanto profissional, independentemente de partido político, independentemente de cor, de raça, de gênero, a gente precisa ser visto e valorizado. Então, isso vale muito mais do que, eu vou dizer assim, eu preciso de salário, preciso, mas só em ser visto e valorizado enquanto profissional e respeitado, sem acepção de pessoas, e isso vale muito, muito. Tenha certeza disso. Sim, não acredito. Não duvido mesmo e concordo 100% com você. A gente só quer ser tratado como gente, para além de um número, de uma matrícula, de uma rede, né? A gente precisa ter essa valorização, reconhecimento. Quantas vezes, às vezes é um brinde de uma semana pedagógica, poxa, pensaram nisso na gente, né? A professora que marca tal momento, que às vezes é só um reconhecimento mínimo, e não ser tratado como alguém que vai atender uma demanda para uma fiscalização não chegar aqui e não notificar. Eu entendo exatamente isso, eu entendo e concordo plenamente. Senão a gente não tem força. Porque eu digo, por exemplo, eu estou aqui com as minhas colegas, aqui eu vejo no meu 56 pessoas, 56 colegas, as quais eu convivo há muito tempo, e sei muito bem o perfil de cada uma, e valoro cada uma. Será que quem está no poder também não sabe quem são os profissionais que merecem respeito e uma palavra, até no dia mesmo do professor, do educador, entendeu? Uhum. Uma palavra que vinha valorizar esse profissional, mas muitas vezes todos são colocados numa caixinha, ou quem muitas vezes não faz é colocada numa posição XYK, não me cabe. Eu quero ser tratada com respeito e dignidade que eu tenho enquanto profissional, assim como todos que estão aqui. Uhum. Perfeito, professor. Muito boa colocação. Interessante que a gente tivesse oportunidade, e que tenha, né, que as oportunidades elas sejam aproveitadas, encontradas qual o lugar que eu vou poder falar isso, que isso vai ter o efeito, atingir, né, as instâncias que venham causar essa diferença. Porque, às vezes, esse debate, essa demanda que a senhora traz, se ela circula, e somente circula no nosso meio, é importante que ela atinja para que essa mudança ela venha a acontecer. Que ela é legítima, né? Ela é legítima, ela é sincera, ela é honesta, ela é transparente e corajosa. Porque tem gente que precisa... E nós só queríamos um espaço para isso. Porque existem boas práticas no município, existem excelentes profissionais, existem
pós-graduados, mestrados, doutorados, pós-doutorados, mas não importa o quanto o professor venha a se profissionalizar. O importante é que ele é do município e muitas vezes ele não é visto. Ok? Tem um ditado, né? Vaso de casa não tem honra, né? Então, muitas vezes a gente queria um espaço. Esse espaço aqui é muito gratificante para a gente, porque a gente troca experiência. Eu escuto todos contribuem no chat. Então, para mim, é valioso. O senhor colocando, eu respeito todos que estão aqui, são excelentes profissionais. Mas que as praxes pedagógicas deveriam ser, sim, valorizadas, colocadas, para que, diga, no município X, no município Y, existem excelentes profissionais, não para se amostrar, mas para mostrar que fazem excelentes serviços, prestam excelentes serviços à sociedade. Mas muitas vezes, quando se aponta sempre o lado negativo. E que não existe muitas vezes. Não passam de falácias. Entendo. Interessante que a senhora chamar a atenção para um ponto que eu admiro muito hoje na contemporaneidade, né? No século XIX existe uma queixa muito grande para todo o nível, todos os níveis de professores, a falta de formação, a formação mais adequada. Se tem uma coisa hoje que eu vejo em muitos municípios, eu trabalho com formação continuada de alguns municípios na área de ciências humanas ou da EJA, que não se pode falar com brechas da formação docente. São profissionais muito qualificados. O que muitas vezes falta é um plano de progressão para reconhecer financeiramente aquele título que aquele professor conseguiu alcançar e transborda os níveis no qual ele fez o concurso e que precisaria ter um plano de carreira para contemplar financeiramente, ou pelo tempo que ele está na rede, ou pelo tempo que ele está na rede e o nível que ele alcançou nos cursos, e ter progressões. Que isso é muito motivador, e além desses reconhecimentos humanos todos que estão de lado a lado, né? Então, assim, esse momento de hoje é um encontro para a gente poder pensar a EJA diante desses desafios todos. Eu não vim aqui para a gente ter respostas, mas para a gente poder refletir a partir de perguntas com base nas questões que vocês vivenciam. Eu não conheço a EJA de Simões Filho. Sei, tenho certeza que existem questões muito parecidas nas EJAs do Brasil, e tem elementos que são muito próximos. E como a gente construir, refletir junto, ter essa troca, ou sair aqui provocada, refletindo, ruminando, né, nas possibilidades desses desafios para a gente vivenciar esse ano. Vai chegar a hora de acontecer, as aulas começarão, e como ver isso como uma construção coletiva, dentro de uma engrenagem que funcione dentro de uma pedagogia o mínima possível para essa formação ela acontecer. Então, é um propósito de ter um produto dessa oficina aqui, muito mais como reflexões, muito mais construção de perguntas, para ver em que medida nós encontraremos, formularemos as respostas ao longo do ano e das vivências em sala de aula e nas construções que as escolas precisarão fazer de acordo com as suas demandas gerais e específicas que são próprias da EJA. O nosso último momento, né, a nossa última fase, eu vou disponibilizar um link. Nesse link você vai inserir, e aí, 3 palavras conclusivas de nossas reflexões de hoje. Seria muito importante se a gente tivesse, né, os resultados, pensando em rede, pensando em reconhecimento. Mas, fora essa parte que, infelizmente, o nosso processo hoje aqui não vai conseguir responder, até porque só somos professores e professoras aqui, dentro dessas nossas reflexões aqui, como poderemos pensar nessa EJA, desde o início, né, como pensamos? Como poderemos refletir quais são 3 elementos que serão essenciais, ou que desconfiamos, ou que supomos, para a gente utilizar na EJA esse ano. Então, vou mandar uma caixinha aí do Matchminter. Você clica no link, vai ter 3 campos, e aí são 3 palavras, e aí você coloca avaliar. E aí eu vou disponibilizar quais foram as palavras aqui que foram escritas. Todo mundo conseguiu abrir, está conseguindo inserir as palavras? Eu também vou fazer a minha aqui. Quais foram as minhas conclusões? Alguém com dificuldade de acessar o link?
aqui acompanhando, algumas pessoas estão respondendo. Está faltando um tanto bom. Alguém está com dificuldade, alguém não conseguiu, pode perguntar no chat, eu posso mandar o link de novo. Eu não estou conseguindo, não, professor. É possível você mandar o link no grupo? Vou mandar de novo. Quando a senhora clicou no link, apareceu o quê? Ou não apareceu o link? Eu não estou conseguindo visualizar o link. Eu também não estou conseguindo, não. É no chat. Vá. Mande de novo. Mande de novo. Aí a senhora vai clicar onde tem um quadradinho com a ponta para baixo. Aí vai aparecer o link chegando. No canto da tela, no canto direito da tela, na parte de baixo. Na parte de direita, abaixo. Aí vai ter um quadradinho com a seta para baixo. A senhora clica em cima desse quadradinho que vai aparecer o que as pessoas escreveram, as mensagens. E aí lá vai estar o link. A senhora clica nele. E tem 3 palavras sendo... Envie novamente. Envie novamente, professor. Enviei novamente já. Eu também não estou visualizando, não. Já vi, Lucimar. São 3 palavras referente a esse trabalho de hoje, não é verdade? Sim, Como a gente pode pensar EJA para 2022, a partir dessa nossa reflexão. Já fiz. Obrigada. Você conseguiu, Madalena? Hein, Madalena? Você conseguiu? Não consegui. Eu estou clicando aqui do lado direito, onde tem esses pontinhos. Não é nos pontos, não. É onde, professor? É onde tem uma caixinha bem pequena com a seta para baixo. Aí é o chat, onde as pessoas estão escrevendo a mensagem. É isso. No meu tem uma caixinha do lado esquerdo, mas com a setinha para a direita. Sabe o que é que está acontecendo? Então, a senhora clica nessa caixinha, clica nela. Quer que aparece alguma coisa? Só fechei. A caixinha... Ah, meu Deus, não. Eu fui no lugar errado. Madalena, é o seguinte, o meu também tem 3 pontinhos, você clica nos 3 pontinhos, aí depois tem mensagem chamada, você clica em cima. Tá bom, obrigada. Consegui, tá. Porque às vezes a configuração do meu não é igual a de vocês. Tem gente que acessa... tá. Obrigada, querida. De repente estou falando grego. Como alguém que está com a configuração igual aí, acho que fluiu melhor. Pediu a fala? Me falar, Kátia. Pronto, boa noite. O meu, professor, está aparecendo aqui, mas só que em inglês. Eu consegui abrir, mas as 3 palavras estão em inglês. Aí você pode preencher, obviamente, em português, e onde tem submit, clique, depois que você escreve, bota em submit. Não entendi. Você escreve em português normal que vai. Aí clica, depois que escrever as 3 palavras, clica no azul e vai. Pronto, certo. Obrigada. Nada. Essas ferramentas são boas, mas às vezes elas aparecem em inglês e aí nos confunde. Mas eu descobri que clicando no lado direito do mouse, tem como traduzir a tela toda. Essas coisas que a gente vai futucando na internet no tempo da pandemia. E aí a gente vai aprendendo. E às vezes é muito simples. Às vezes a gente não sabia porque não usava, né? Muita gente participou. E agora eu vou... Se pediu o Enter, você clica no Enter. Eu vou agora projetar os resultados, né? Quais são as palavras, o produto, né? Das reflexões. Ui. Compartilhar. São as palavras que aparecem, né? Aqui. Vocês ainda estão respondendo. Aparecem aqui, principalmente, a palavra... Quanto maior aparecer a palavra, é a quantidade maior de pessoas que escreveu. Responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. É uma missão
de nobreza. Está entre responsabilidade e respeito. Na verdade, tem responsabilidade, respeito e desafio. São as maiores palavras. Então, uma quantidade maior de pessoas escreveu essas palavras. Compromisso agora está crescendo. Desafio, respeito, responsabilidade, tem empatia, uma quantidade grande. Aí vem conhecimento, reconhecimento, esclarecimento, flexibilidade, sistematização, eu acho que é importantíssimo. Ressignificação, eu também acho que é muito importante, embora esteja pequeno. Eu sei que todo mundo acha isso, talvez não tenha lembrado, não. Jogo de cintura, integração, mas, assim, compromisso, respeito, desafio e empatia estão as estouradas, né? Se fossem no Instagram, eram as pessoas mais seguidas, se essas palavras fossem pessoas. Responsabilidade, respeito, desafio, compromisso, reconhecimento, empatia, amor. Eu acho amor sempre sai nessas dinâmicas e é muito bom. Parceria eu acho também muito importante. Observação, inovação, criatividade, mudança, compromisso, contextualização, e às vezes vem aquela história lá daquela pessoa, sei lá, uma vez eu estava no meio de uma aula de história antiga e a pessoa quis contar a experiência dela na cadeia, era uma mãe de família, e aí ela contava sem parar, falei, não vou interromper, não posso brigar, que de repente eu posso fazer uma conexão com a aula, e aí foi uma experiência muito forte, e a gente entrou no assunto de história, que em todos os tempos as sociedades tem regras e algumas vezes essas regras são descumpridas ou as pessoas podem ter sido presas por uma injustiça. E aí foi uma experiência muito forte, interessante, a aula fluiu. Às vezes tem uma aluna que chegou lá com a Natura para poder vender ou fazer uma cobrança e ela é da aula, ela está participando, ela chegou depois, ela já entrou cobrando lá quem ela estava devendo. E ainda imagina agora com o tempo de rifa, isso deve ser uma das sensações da EJA em 2022 para frente. A gente que se vire nos 30 para poder lidar com essas experiências que virão. E aí, então, a gente fecha em criatividade, reconhecimento, responsabilidade, respeito, empatia, compromisso, desafio. E nada disso acontecerá de verdade se a gente não tiver o apoio mínimo, básico, o respeito e a valorização humana que a professora Vitória Verdade trouxe com ricas colocações, com ricas provocações, que eu entendo, concordo e respeito muito. E aí, Geisiane, né, com mais um texto, diz, para 2022, acredito que a escola deverá oportunizar projetos interdisciplinares, que a professora Vitória também já tinha provocado, né, que viabilizem conteúdo com a saúde mental. Então, esses cuidados psicológicos, eles precisarão estar na pauta dos nossos trabalhos, seja na EJA, seja em qualquer coisa. Primeiro, o autocuidado com a gente. Se a gente não estiver bem, a gente não vai entregar nada de bom para os nossos estudantes. Que viabilizem um conteúdo com saúde mental dos nossos alunos e professores, afetada pela suspensão das aulas presenciais, retomar o processo de ensino e aprendizagem, aproveitando as estratégias digitais como suporte de apoio que promovam a aprendizagem significativa dos alunos durante a pandemia. Para mim, esse texto aqui da professora Geisiane, ou Gesiane, eu não sei, é a síntese da nossa oficina. Para mim, é o grande produto da nossa oficina, sintetiza tudo que a gente aqui pensou junto, cada um que colaborando da forma que pôde. Tivemos até 64 pessoas, teve um momento de 64 pessoas, e eu finalizo esse momento, eu vou até printar a tela e printar esse texto que eu vou usar para outra encontro pedagógico da EJA. Eu estou muito feliz, porque eu estou com o meu povo da Bahia, um povo que eu conheço, que a gente conhece muita coisa próxima, né? Tem uma experiência muito parecida, está em cidades muito... Eu agradeço a atenção dos pais e mães de família que usaram o tempo da sua noite, da sua vida, do seu trabalho, para poder estar aqui conversando, entregando, né, a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua expectativa, para a gente poder ter essa troca. E para mim foi muito gratificante, eu agradeço, parabenizo pela perseverança, porque quem é da EJA, a EJA tem muito disso, a gente não só gosta da EJA, quem gosta da EJA termina se apaixonando e sendo pessoas melhores, porque tem coisas que a gente só aprende na EJA. Quem não passar pela EJA talvez não aprenda algumas coisas que só a EJA tem. Quem pega o gosto da EJA não desiste mais nunca, porque ela é muito visceral, a EJA é em carne viva,
é crua, está ali tudo muito real. Não tem como esconder, não tem como fingir. Então, tudo de bom para vocês. Desejo um ano maravilhoso de saúde, de paz de espírito, de felicidade, que a gente consiga lidar bem com as dificuldades, que a gente mantenha a nossa saúde mental e espiritual, muita paz, que a gente tenha dinheiro, que a gente consiga curtir a nossa vida, o nosso lazer, porque somos sobreviventes, né? Conseguimos ultrapassar as piores fases e vamos conseguir superar aí essa pandemia que não é nossa. Essa coisa não é nossa. Essa coisa não é para a gente. E que a gente possa colaborar de maneira efetiva com a formação dessas pessoas. Um grande abraço para o povo da Bahia, tudo de bom para vocês e até a próxima oportunidade, se o nosso sagrado assim permitir. Muito obrigado, uma ótima noite, um excelente ano letivo para a gente. Vamos se fortalecendo ao longo da vida. Até mais. Eu vou ficando e vocês podem ficar à vontade. Até a próxima. Eu também tiro o meu chapéu para você, Robson Músico. Tudo de bom. Muito obrigado. Felicidades.